Olá, nesta aula falaremos sobre inflação. Bom, a inflação, todos nós estamos habituados a ela no nosso dia a dia, né? O Brasil é um país que tem inflação, mas não só o Brasil, todos os países, existe a inflação, né? Todo mundo percebe a inflação, essa variação, esse aumento de preços. Mas o Brasil, em alguma época, houve um aumento de preços que foi maior. Mas isso é uma coisa que é normal, costuma acontecer em todos os países. A alta inflação da década de 80. Na década de 80, o Brasil viveu um período altamente inflacionário, né? Isso ocorreu durante a década de 80 e também início da década de 90. O Brasil possuía uma inflação muito superior aos níveis de inflação atuais. E para a gente poder ver um pouco melhor isso, entender melhor, vamos acompanhar esse conceito. A década de 80 é considerada a década perdida da economia brasileira, na medida que os níveis de crescimento do PIB apresentaram significativas reduções. Só para recordar, o crescimento médio na década de 70 foi de 7%, já na década de 80 foi de somente 2%. Além disso, tivemos um aumento do déficit público devido ao crescimento da dívida externa, ocasionada pela elevação das taxas internacionais de juros, com a dívida interna seguindo a mesma direção, com o governo dando continuidade à sua política fiscal expansionista. Ainda para caracterizar a década de 80, podemos citar a escalada inflacionária que chegou no final de 89, perto do que podemos considerar como hiperinflação. Bom, nós vimos que a década de 80 ela é chamada na economia de a década perdida, né? Porque foi uma década que, além da alta inflação, ocorreram vários outros problemas na economia. Mas vamos nos concentrar apenas no que ocorreu com a inflação, né? Então a inflação foi muito alta, é chamada inclusive de hiperinflação, né? O que ocorreu exatamente no final da década de 80, né? E bem no início da década de 90. Então foi uma inflação extremamente alta. Para a gente ver melhor, vamos acompanhar um gráfico que mostra a inflação no Brasil ao longo de algum tempo. Bom, aqui nós vemos, neste gráfico, a inflação ao longo do tempo. Então, a inflação, a gente pode ver que no eixo vertical, nós temos exatamente